dessa revista, né? Eu e Gildeon, esse ano, não agora, depois o pastor está voltar, vamos estar estudando sobre essa revista, falando sobre Cristo, a revelação de Cristo no Antigo Testamento. Aí vamos aprender um pouquinho sobre isso. A gente lê as Escrituras e muitas pessoas não têm visto Cristo no Antigo Testamento, né? A maioria pensa que Cristo está só no Novo Testamento. Tem pessoas até que não leem mais o Antigo Testamento, né? Achando que já se passou, que já é antigo, que não presta mais. E nesses meses, nesses dias, estaremos estudando sobre Cristo. Na verdade, tudo é sobre Cristo. Ele é o centro. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E com o tempo vocês verão nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, que tudo aponta para Cristo. Ele é o centro. Santo, santo, santo é Cristo. É uma coisa maravilhosa quando você começa a estudar e ver talvez com outros olhos, como você começa a ter conhecimento, ver como Cristo é revelado no Velho Testamento, como eu já disse, porque tudo depende dele, ele é o centro, né? Eu gostaria até que, antes disso, nós vamos ficar em Gênesis 3,15. Cristo é revelado tanto no início, né? Você vê que em Gênesis, quando Deus fez o homem, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, está no plural, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas dizem lá no Novo Testamento que sem ele nada teria sido feito. Então Cristo é o centro de todas as coisas. E depois na queda, nós vamos ver que na queda também, como Cristo ali foi revelado. Mas antes disso, vamos abrir 1 Coríntios 15. Eu tenho até 11, o horário, meus irmãos, 11h30. Oi? Até 11h30. 1 Coríntios 15. Só que esses primeiros versos que falam sobre a ressurreição de Cristo. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o apóstolo Paulo falando, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, isso que gostaria que vocês prestassem bem atenção no 3 e no 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo aqui não está falando do Novo Testamento, que ainda não tinha se fechado, não tinha ainda o Novo Testamento. Ele está falando aqui do Antigo Testamento, que antes de tudo vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que é o Antigo Testamento, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, mostrando que já no Velho Testamento, todo esse Novo Testamento ainda não tinha fechado, então eles se baseavam no Velho Testamento, no Antigo Testamento, falando de tudo sobre Cristo. Gostaria que vocês também abrissem, voltassem um pouquinho agora para Lucas 24. Se eu for citar aqui texto, a gente vai passar o tempo todo só em textos, comprovando que todo o Antigo Testamento fala sobre Cristo, né? As leis cerimoniais, o sacrifício, tudo apontava para Cristo, era a sombra daquilo que viria. Lucas 24, só o 27 e o 32. Lucas 24. Aqui Jesus estava, depois que Cristo ressuscitou, tinha duas pessoas que estavam indo para Emaús, estavam conversando sobre o acontecido, que Cristo tinha morrido, tinha crucificado Cristo. Talvez um desses aqui seria Filipe, o evangelista.
E aí conversando, aí apareceu um terceiro, eles não conheceram, era Cristo, e foram conversando e tal, falando, e Cristo perguntou para eles: o que é que tá, vocês estão conversando aí? Ele falou: não, você não sabe, você não é daqui, você não soube que Jesus, ele morreu na cruz e tal. E aí a palavra diz que Cristo o Velho Testamento, ele começou a destrinchar o Velho Testamento e mostrando para aqueles homens: ó o que está falando sobre o Cristo aqui no Velho Testamento, pá. E no 27 e 32 fica mais claro, para não ficar cansativo. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunhava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras, ó. Então Cristo foi mostrando para eles em todas as Escrituras, em todo o Velho Testamento, tudo aquilo que falava sobre ele, né, o que constava em todas as Escrituras. Então mostrando que Cristo está revelado no Velho Testamento. Eu estou refrisando assim porque muitos pensam, infelizmente muitos irmãos, né, não têm esse conhecimento, acham que Cristo é só no Novo Testamento. Não estou falando, não vejo falar de Jesus no Novo Testamento. E no 32 diz aqui que: e disseram um ao outro, depois que eles pararam para ceiar, para comer do pão, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, Cristo depois desapareceu, né? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Então, depois que eles reconheceram que era Cristo ali, e ele falando sobre as Escrituras. Nós temos uma dificuldade, nós lemos às vezes o Velho Testamento de uma forma, numa leitura moralista, né? Aí você olha, se pega os Salmos, pega qualquer texto e vê o que eu tenho que aprender com isso, né? Olha, aqui em Provérbios fala que eu tenho que ser isso, fala que a mulher tem que ser uma boa esposa. Lá em Cantares, você olha lá o livro de Cantares, olha que está falando que é para o marido cuidar bem da sua esposa e tal, e deixa eu ver o que é que eu faço para cuidar bem da minha esposa, cuidar bem do meu esposo. Mas a gente não percebe que ali está revelando Cristo, do noivo com a sua noiva. Todas as Escrituras ali está falando. Você vai ver do Salmo, todo o Velho Testamento, você pega mais, como eu disse aqui, algumas lições moralistas, né? Para você aprender é ótimo, mas a gente esquece que Cristo está ali sendo revelado para nós. É participativo, viu? Vocês fiquem à vontade. Na pregação é diferente, agora aqui vocês podem levantar a mão e ficar à vontade para contribuir. Aquilo que eu não souber, tem os teólogos aqui da igreja, tem um pastor quando voltar e vai tirar a dúvida de vocês. Então, todo o Velho Testamento, como eu já disse, fala sobre Cristo. E agora em Gênesis 15, agora nós vamos voltar para o texto. Isso que eu li aqui não está na revista, foi só para clarear um pouquinho para os irmãos. Agora Gênesis 3:15, que vai falar sobre a queda. Gênesis 3:15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou iniciar aqui para a gente não perder a promessa do descendente. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Está aqui no verso 6. No verso 6 diz que: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Como vocês sabem da história, no jardim milhares de árvores de frutos, eles que eram perfeitos, não tinha pecado, não tinha tendência nenhum ao pecado, e Deus chegou e falou para eles: vocês podem se alimentar de tudo,
menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que foi que aconteceu? A serpente veio, o inimigo entrou na serpente e a serpente convenceu a Eva a comer daquele fruto. Falou que se ela comesse seria igual a Deus, ia ter conhecimento. E Eva foi e comeu desse fruto e depois deu para Adão. Como você sabe, Adão também comeu do fruto e os dois pecaram. E a queda deles foi vergonhosa. Como consequência disso, a voz de Deus, outrora tão doce aos seus ouvidos, a Bíblia diz que todos os dias Deus via para cultuar, vinha para conversar com Adão e Eva todos os dias. E eles ali eram um culto, eles prestavam culto ao Senhor todos os dias. E a voz de Deus era doce para eles quando Deus chegava. Era doce, era maravilhoso ouvir a voz de Deus. Eles estavam ali no jardim, no lugar perfeito, sem dor, sem tristeza, sem cansaço, sem fadiga. E logo após que eles comeram, eles pecaram, a voz de Deus passou a não ser mais doce, porque eles passaram a ser pecadores, eles escolheram o pecado. É como nós, da doutrina reformada, que as Escrituras ensinam, eles que não tinham pecado, eles escolheram o pecado. Eles que não tinham tendência nenhuma a pecar, eles escolheram o pecado. E nós que somos pecadores, porque nós herdamos de Adão e Eva esse pecado, eles estavam nos representando e nós estávamos ali junto com eles, nos representando. E depois que eles pecaram, agora nós somos pecadores, já nascemos pecadores. A criancinha já no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 58, já tem a peçonha de uma víbora. É pesado isso, mas está nas Escrituras Sagradas. Já no ventre da mãe já tem a natureza pecaminosa, falta só oportunidade de pecar, mas já tem ali o DNA do pecado no seu coração, E nós que já temos consciência, mais ainda, nossa tendência sempre é para o pecado. E depois que eles pecaram, eles começaram a fugir de Deus, queriam fugir de Deus. E a queda deles foi vergonhosa. Como consequência, a voz de Deus, outrora tão doce a seus ouvidos, agora provocava medo e terror. Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eles reconheceram agora que estavam nu. Ele teve medo de Deus, como diz o texto aqui, a revista, Era tão doce a voz do Senhor, agora passou a não ser mais doce a sua voz. Passaram a ter medo de Deus e se esconderam. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E logo após nossos pais terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor vem em busca deles. O Senhor confronta Adão e obtém uma espécie de confissão envolvida com uma denúncia, na qual ele aponta a sua esposa como responsável pela sua transgressão. Os teólogos chamam isso aí a síndrome de Adão que nós temos, Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus no 11: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher. Ele confessou o que cometeu, mas também deu uma desculpa, Então disse o homem à mulher: que me deste, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele reconheceu que ele comeu da árvore, mas ele culpou: a mulher que tu me deste, essa mulher que tu me destes, me fez eu comer, me deu fruto para eu comer. É a síndrome de Adão. A gente temos também essa síndrome, Em muitos casos, quando a gente erra, comete alguma coisa, a gente sempre está colocando a culpa em alguém. Isso não é de hoje, não é assim? Davi, quando não acontece isso, é porque o Espírito Santo é que opera no nosso coração e nos faz enxergar os nossos erros e confessar os nossos pecados. Davi, quando ele pecou com a mulher do seu soldado, e depois ele confessou, e ele falou que ele era pecador, porque já do ventre da mãe ele era pecador, confirmando o que está lá no Salmo 58 sobre a criança, Então ele não jogou a culpa. Davi poderia falar assim: mas a mulher é uma mulher tão linda, eu estava em guerra, eu estava ansioso,
Eu estava na crise da meia-idade, segundo alguns estudiosos. Davi estava passando por essa crise. A idade dele é uma idade que poderia passar pela crise, mas essa crise se chama pecado. E aí eu acabei caindo. A mulher muito bonita estava se banhando e eu caí. Não, Davi não jogou a culpa na mulher. Poderia até jogar a culpa, né, em muitas outras coisas. E Davi não, ele reconheceu. Ele disse que ele caiu porque ele era pecador. Desde o ventre da sua mãe ele era pecador. Porque lá em Gênesis mesmo diz que compete a nós, quando Caim matou Abel, antes de matar, o Senhor falou assim: compete a você fugir do pecado, fugir dos desejos do teu coração. Então nós não somos como os animais que vivem instinto, né? O animal tem um instinto e ele tem que cumprir, que é o instinto dele aquilo. Nós não, nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes, nós somos servos de Deus e nós podemos dizer não para o pecado, fugir do pecado. Quem não consegue fugir do pecado é quem é o animal que vive, que é o instinto dele, mas nós podemos, como o Gil mesmo pregou, nós podemos sim fugir do pecado. Nós não vivemos no pecado, né? Então, o que foi que aconteceu com Adão? Ele, até chegar onde eu quero aqui, aí ele foi e comeu e deu para sua mulher, e ela da mesma forma também deu essa desculpa. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Ela também lançou a culpa na serpente, né? A serpente que me enganou e eu comi. Não reconheceu o erro dela. Então o Senhor Deus disse à serpente. Interessante que para a serpente Deus fez diferente. Deus não perguntou à serpente. Deus, que sabe de todas as coisas, sabia de tudo que aconteceu ali. Deus que viu tudo, viu a serpente tentando, falando com Eva, viu Eva também oferecendo para seu marido do fruto. Para ele Deus perguntou, mas para a serpente Deus fez diferente. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É interessante a maneira como o Senhor aborda a serpente. Diferentemente de como tratou Adão e Eva, ele não faz nenhuma pergunta à serpente. O Senhor tem dimensão exata, o conhecimento perfeito do que ocorreu. Ele sabe que aquele animal foi usado por Satanás, o seu inimigo. Por essa razão, o Senhor não dá à serpente a chance de argumentar nada em sua defesa. E é justamente quando confronta a serpente e amaldiçoa que Deus faz a sua primeira promessa redentiva, que está aqui no 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse é chamado do primeira palavra do Evangelho. O Evangelho é anunciado aqui nesse texto, no verso 15, quando o Senhor fala que ele, porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Preste atenção aqui, irmãos. No verso 14, Deus está falando ali para a serpente. Ele amaldiçoa a serpente. Já no verso 15, Deus não está falando mais com a serpente. Aqui já é para o diabo, né? Para Satanás. Porém, inimizade entre ti, entre Satanás e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso está falando entre da mulher e Satanás. Vai ter uma inimizade entre o Satanás e a descendência da mulher. Quem é o descendente da mulher? Quem é esse descendente? Você sabe quem é? Quem? Ninguém tem dúvida disso, né? Então é chamado proto-evangelho. Derek Kidner é um comentarista. Eu estava vendo esse comentário no livro dele. Ele disse que é o primeiro vislumbre do evangelho. Esse aqui, Deus já no início, Deus já faz a promessa. Tudo
na mente de Deus, antes da fundação do mundo, está tudo preparado, tudo decretado. Então Cristo já é anunciado aqui, pois porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, já estava mostrando aqui uma esperança, depois da queda, que seria o descendente da mulher, que seria Jesus. É tanto que quando cada filho que tinha, quando depois a gente vai ver aqui, eu estou antecipando, quando Eva teve o seu primeiro filho, aí ela chamou de varão, agora nasceu varão. Já era a esperança dela, que esse varão iria pisar a cabeça da serpente. Esse que tirou a paz dela, né? Apesar que a culpa foi dela, mas esse que o diabo que veio e tentou, ela estava ali no jardim, um lugar maravilhoso, sem dores, sem tristeza. Depois que ela pecou, teve dores no parto, teve que trabalhar, a submissão ao marido passou a ser pesada, e ela era submissa, mas não tinha peso nenhum por causa do pecado no coração dela. O marido, que deveria estar amando a sua esposa, como Deus ama a sua igreja, já passou a ter dificuldade nisso. Até hoje, claro, nós temos dificuldade, porque nós somos pecadores, porque o pecado está em nós, está no nosso DNA, nossa natureza é pecaminosa. Então, o que foi que aconteceu? A esperança dela aqui era que essa promessa, esse filho da promessa, esse descendente da mulher, viria para resolver isso tudo. Aí quando o filho nasceu, ela falou assim: agora pronto, nasceu o varão. Depois ela teve uma decepção, que esse filho dela, Caim, matou o outro irmão. E cada filho que ia nascendo, os pais se alegravam, tinha aquela esperança de esse ser aquele que iria pisar a cabeça da serpente. E a serpente, como a Bíblia diz, que esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, que está falando para o diabo. E foi o que aconteceu durante séculos e séculos. O que aconteceu, você vê nas escrituras, sempre o diabo querendo exterminar o povo de Deus. Primeiro Caim já matou Abel, depois você vai ver guerras contra os judeus, depois logo no Novo Testamento você vai ver lá todas as crianças sendo mortas, a perseguição para matar Cristo. Então o diabo fazia de tudo para a semente, para essa descendência ser destruída. E nesse momento aqui, do verso 15, é que a gente vê o Evangelho ser anunciado de Cristo. E no decorrer desses estudos, a gente vai ver como Cristo é revelado em todas as Escrituras. Cristo é revelado. Todavia, o elemento mais importante nas palavras dirigidas à serpente, Satanás, é a referência ao descendente da mulher. Temos aqui o que é conhecido como o proto-evangelho, a primeira promessa evangélica, o primeiro anúncio do evangelho do Antigo Testamento. A inimizade entre a mulher e a serpente também se estenderia à sua respectiva descendência. Em relação à mulher, Deus fala de um descendente específico. E é interessante a maneira como Eva atentou para as palavras de Deus. Pois no capítulo seguinte, ao dar à luz a Caim, capítulo 4, versículo 1, é possível que ela tenha imaginado que aquela criança era o descendente prometido em Gênesis 3,15. A expressão final do verso também pode ser traduzida como adquirir um varão, aqui 4:1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, Eva concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Adquirir um varão, a saber, o Senhor, expressando a esperança de Eva em relação ao seu filho. Infelizmente, suas esperanças, como eu já disse aqui, em relação a Caim, posteriormente se mostraram equivocadas. Em sua promessa, o Senhor disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e é essa aí que foi a esperança. Depois, no decorrer do Velho Testamento, a gente vai ver desenvolvendo. Deus não revelou tudo para Adão e Eva. Aos poucos, Deus foi revelando, né? Aos poucos, você vai ver no decorrer das Escrituras que aos poucos Deus foi
revelando. Eu gostaria que vocês abrissem Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13. Todo mundo, vamos abrir Lucas. Provavelmente sim, que ela não rastejava. A Bíblia não explica, mas nós entendemos assim. E aí ela ia rastejar porque ela rasteja e come o pó mesmo, né? No sentido de a poeira na cara dela. E no verso, depois no 15, a gente imagina que Deus está falando com a serpente, né? Não, Deus agora já mudou, já está falando com Satanás mesmo, né? A gente pensa que é tudo a mesma, que é tudo com a serpente. Quem vê parece que é com a serpente está falando, não, aí já é com Satanás. A promessa cumprida em Jesus. A promessa messiânica de Gênesis 3,15 foi cumprida quando Jesus, na plenitude do tempo e nascido de uma mulher, tomou o lugar de Adão, triunfou sobre a tentação do diabo. Quem abriu poderá ler Lucas 4, do 1 ao 13. Amém. Irmãos, Cristo ele é o segundo Adão. Toda a tentação que Adão passou, Cristo também, da mesma forma, nas mesmas áreas que Adão foi tentado, Cristo também foi tentado. Mas Adão, ele cedeu. Interessante que Adão ele estava no jardim que tinha, como já disse, muitas frutas. Não tinha necessidade dele se alimentar daquela fruta, né? Daquela árvore. Tinha todas as frutas. Mas Cristo, ele passou muitos dias sem beber, sem comer. Ele foi para um lugar bem hostil, que foi no deserto. Precisou passar por isso para nos salvar. E ali ele foi tentado também pela serpente, né, por Satanás. Ele foi tentado ali, estava com fome, 40 dias com fome, com sede, e a gente acabou de ler aqui. E ele foi tentado, mas ele não cedeu. Ele, verdadeiramente homem e absolutamente Deus, mas ele era homem também, verdadeiramente homem. Ele não cedeu, com fome, com sede, o diabo oferecendo todo o poder, o que ofereceu para Adão também, conhecimento, e para Eva, mas ele não cedeu. Muitas pessoas, você pode ver alguém comentando com você, que acha isso injusto, porque nós somos pecadores, nós pecamos, herdamos o pecado, mas não temos culpa. Adão foi que pecou.
Adão foi que estava lá. Como é que Adão nos representa? É injusto ele nos representar. A gente não estava lá, ele foi que pecou. Então a consequência é dele. Essas pessoas esquecem que em Cristo, lá na cruz do Calvário, Cristo também nos representou. Essas pessoas também poderiam falar assim, mas também eu não estava lá em Cristo. Eu não estava lá na cruz. Se você não estava lá na cruz em Cristo, você será eternamente condenado ao inferno, porque alguém tem que pagar. Entendeu a colocação? Então, Adão nos representou, mesmo ele não tendo tendência ao pecado, ele pecou e nós herdamos isso. E louvado seja a Deus que o segundo Adão, Cristo, lá na cruz do Calvário, ele também nos representou, os seus escolhidos. É por isso que pela graça de Deus nós somos justificados, somos salvos, porque Cristo também nos representou lá na cruz do Calvário, né? Ele cumpriu todo o decreto, cumpriu toda a lei para nos salvar. Eu lembro também lá em Abraão, né? Você vê Cristo em Abraão, né? O seu filho que foi imolado, que queria que fosse imolado, quase seria, mas não foi, porque ele não poderia passar por isso, porque ele era pecador, não poderia cumprir toda a palavra, não poderia nos salvar. E apareceu um cordeiro que também representava a Cristo, né? O cordeiro foi imolado, mas não poderia também nos salvar. É por isso que você vê no Velho Testamento também vários sacrifícios que se faziam, várias ofertas se faziam de sacrifício. Eram 7 que se faziam, mas eram imperfeitos, como a Bíblia diz. Aí veio Cristo, que é perfeito, em um só sacrifício. Só Ele poderia fazer isso. E lá nós estávamos representados nesse segundo Adão. É por isso que pela graça de Deus nós somos salvos, pela sua graça e misericórdia. Então no final, nós já estamos terminando. Isso. Pois é. Esse Adão tinha tudo lá, como eu estava falando, também estava pensando nisso, tinha tudo, mas foi a vaidade mesmo de ser igual a Deus. Isso. Eu pensei nisso também. Oi. Ô, Júnior, aqui eu tenho medo das perguntas de Ney, rapaz. Não. Aqui, ele dá cada aperto no pastor aqui. Não, é que no texto lido aqui, cadê? Já me perdi, aqui foi no 4, não foi? Foi. É porque assim, a gente, no Evangelho, é dito que o mundo jaz no maligno. E aquele que está no mundo, o amor de Deus não está nele. Assim, aí o que eu entendia é o seguinte, que de fato o mundo foi entregue a Satanás. Mas aqui no texto lido, aqui fala aqui no 5, ele fala: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. De fato, aqui ele fala que o mundo foi entregue, o diabo falando que o mundo foi entregue a ele. Mas se a gente observar em seguida, ele não fala a Jesus que daria o mundo a Jesus. Se bem que o diabo não dá nada a ninguém. Só que aí ele fala que daria a glória a Jesus, quando na verdade toda a glória já foi dada a ele. Então assim, ele na verdade ele está mentindo e tentando enganar. Já lá em Adão também ele mentiu, né? Exato, lá em Adão. Então assim, aí o que me confunde na verdade é a mim mesmo. É o seguinte: se o mundo de fato
ele foi entregue a Satanás, eu pegando como gancho o que diz que o mundo jaz no maligno e que aquele que está no mundo, o amor de Deus não está nele. Se de fato o mundo foi entregue a Satanás ou de fato não. Porque aqui na pergunta aqui ele busca confundir, ele não está falando que daria o mundo a Jesus, ele daria autoridade. Né? Em seguida ele fala autoridade e a glória dos reinos, que sabemos que na verdade os reinos na verdade não glorifica Deus. Você pegar as nações com os seus líderes, na verdade eles não glorificam a Deus. Né? Aí a pergunta que fica é essa. Para mim... A sua pergunta é se o mundo está no maligno? Não, que está no maligno de fato está. Que se de fato... Se ele é que domina. Se ele que domina de fato. Ele está até aqui na revista que não dá alguma coisa sobre isso, falando de Cristo, que ele amarrou o diabo. Quando ele veio, né, o diabo agora está, como dizia Lutero, né, o diabo está na coleira de Deus. A ação dele é controlada por Deus. Na verdade, quando Cristo veio, né, para arrumar a casa, ele prendeu. Ele até na parábola fala que Cristo, quando um ladrão chega na casa, primeira coisa que ele vai fazer, o ladrão chega, tem que amarrar a pessoa, né? Então Cristo veio e amarrou Satanás. Ele está amarrado. Como diz o pessoal, está amarrado, né? Ele está amarrado, mas a gente vê o diabo operando, mas ele está no controle, na coleira, na corrente, só vai até onde Deus permite. Hoje a gente vê mais a facilidade do evangelho, né, ser pregado com mais facilidade. Você vê naquele tempo como tinha possessão demoníaca, né, como tinha coisas terríveis. E hoje você vê, muita coisa aí é mentira, né? Mas agora o diabo está amarrado. Cristo é que reina, Cristo é que está reinando. Nós já estamos já no final dos tempos, né? Cristo está reinando, mas Satanás está operando, mas no controle, né? Com certeza. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Já passou 10 minutos, eu achava que não ia. Na próxima a gente termina ainda a revista. Santo Deus, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Ó Deus, muito obrigado por conhecer mais a tua palavra e ver que o teu Filho é o centro de todas as coisas. Ó Pai, Ele é o alfa e o ômega, e só temos que te louvar por isso, Senhor, por Ele ter morrido lá na cruz por nós. Ó Deus, não merecíamos a salvação, mas todo o mérito, toda a honra, toda a glória é dada a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Nos prepara para mais no culto da noite, Deus, podermos ouvir a Tua palavra e sermos edificados, como fomos edificados hoje na pregação pela manhã. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos.